meus padrinhos, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Podzão Podcast. Beleza? Vamos para mais um episódio do Podzão Podcast, beleza? Segundo episódio do nosso novo podcast. Hoje vamos falar sobre educação e desemprego. Um assunto bem interessante, polêmico, envolve política e com certeza esses dois tópicos já foram assunto de várias redações por aí. Enfim, mas eu não quero entrar em muitos detalhes, né? Não vou entrar muito em detalhes políticos. Eu só vim comentar sobre esses assuntos pelo meu ponto de vista, né? Eu vou comentar esses tópicos, beleza? Vou dar a minha humilde opinião. E também eu vou falar e vou compartilhar com vocês uma experiência minha em relação aos dois. Beleza? Eu queria pedir desculpa pelo podcast passado, porque minha dicção atrapalhou um pouco o vídeo. E eu não sei se deu pra entender muito bem o que eu queria dizer naquele episódio de podcast, beleza, mano? Eu espero que vocês curtam, beleza? Caso você seja novo, não esquece de dar uma chicotada no botão de se inscrever. E caso você goste do vídeo, não esquece de dar uma chicotada no botão do like, beleza? É isso. Bora pra mais um podcast. Bom, a gente sabe que a educação do Brasil não é das melhores, né? Nós não temos... o governo, né, o investimento na educação, cara, é bem ruim, principalmente escolas públicas, né, as escolas particulares têm um investimento melhor, têm um ensino melhor, têm uma qualidade melhor, mas mesmo assim o ensino, toda a educação geral das escolas no Brasil é inferior a de países como, por exemplo, os Estados Unidos, só dando um exemplo. Então a gente bem sabe disso, né? Todo mundo fala, né? Todos nós sabemos que a educação, cara, não é muito boa, né? Muitas escolas no Brasil mal têm um piso, né? Eu, por exemplo, quando eu estava no ensino médio estudando à noite, a minha sala de aula tinha algumas salas que não tinha piso, ou tinha uma lâmpada queimada, alguma janela quebrada, não tinha cortina na sala, ventilador, olhe lá, né? Mas enfim, a gente sabe da nossa situação, né? Infelizmente, né? A gente sabe da nossa situação aqui no Brasil em relação à educação, né? Bom, como eu já falei aqui no canal, né? Bom, eu tenho 18 anos, eu já terminei o ensino médio, eu terminei no ano passado e atualmente me encontro desempregado. Então é por isso que eu vou falar com um pouquinho de propriedade sobre esses dois assuntos. Eu vou falar com um pouco mais de propriedade porque eu já terminei a escola e eu sei muito bem como é que é a educação e eu estou desempregado, né? Então por isso é o motivo desse vídeo. Comentar a situação do nosso país, falar sobre isso, né? E dar a minha opinião. E aí, se caso você concorde ou discorde com algo que eu disse, né? Com algo que eu disser aqui, é só deixar aí nos comentários, beleza? Se você concorda ou não com alguma opinião minha. Enfim, galera, como eu falei, eu terminei o ensino médio no ano passado, tenho 18 anos, estou desempregado. E bom, falando ainda sobre educação, não só a educação, né, mas diversas áreas, cara, não estão tendo um investimento devido, né? Por exemplo, a saúde, né? Os postos de saúde estão sempre lotados, os preços só sobem. O Brasil, se eu não me engano, é o maior ou um dos maiores exportadores de comida. E a fome já chegou a mais de 1 milhão, se eu não me engano, pelo que eu vi no jornal. Outra coisa triste, falando sobre o nosso país, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, e uma pesquisa pelo IBGE foi realizada no ano de 2019. Não faz tanto tempo assim. E essa pesquisa dizia que chega quase a 1 milhão de brasileiros que não tem banheiro em suas residências. Pode parecer loucura. Por exemplo, poxa, a gente sabe muito bem o que é usar um banheiro, né? Eu acho que todos os meus inscritos aqui têm banheiro nas suas residências e tudo mais. Mas enfim, é algo tão simples, sabe? E você ir no banheiro, tipo, é automático. Você faz suas necessidades, tem ali seu momento de higiene, toma um banho, escova os seus dentes. E é triste saber que 1 milhão de pessoas no nosso país não tem banheiro, sabe? Mal sabe o que é isso, sabe? Isso é bem triste, né? A gente sabe que saneamento básico também é outra coisa meio precária aqui no nosso país. E é bem triste essa situação, sabe? De investimento do governo e tudo mais, cara. É complicado, né, mano? Como eu falei, eu não quero entrar muito em detalhes políticos, mas
Galera, sendo sincero, eu vou dar minha humilde opinião, né? Eu não acho que vai melhorar, saca? Tantos anos se passaram, eu acho que pode melhorar em um aspecto ou outro, mas eu acho que dificilmente, sabe? A política no país vai melhorar 100%, assim, eu acho muito difícil mesmo. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Eu acho que a corrupção sempre vai existir, porque, mano, a minha crença é que, poxa, o bem e o mal existe, saca? Pessoas bens e pessoas más. E, infelizmente, cara, tem pessoas más no governo, né? Então eu acho que, poxa, o mal sempre vai continuar aí. E a corrupção eu acho que nunca vai acabar, tá ligado? Eu não acho que é algo que vai acabar um dia. Enfim, deixando esse assunto de lado, vamos falar sobre desemprego, cara. Como eu falei, né, eu terminei o ensino médio e estou desempregado, cara. Falando sobre a taxa de desemprego, né? Outra coisa ruim é o desemprego, cara. A taxa, né, o número de pessoas desempregadas é muito grande, né? E agora eu me encontro nessa situação, né? Eu terminei o ensino médio, eu fiz cursos e, assim, eu vou falar agora uma experiência minha, né? Eu fiquei muito frustrado, por exemplo, poxa, eu terminei o ensino médio, galera, eu terminei um curso de inglês, eu tenho um nível intermediário no idioma, sabe? E, poxa, isso pra mim é algo incrível, eu pensei que eu nunca poderia falar algo em inglês, e ter um certificado de nível intermediário pra mim, cara, é algo maravilhoso. E eu também tô estudando espanhol, só que eu tô estudando por conta própria. E tipo assim, eu tenho tudo isso, sabe, no meu currículo. Eu fiz um curso de informática também, eu tenho um conhecimento básico em informática, tenho um conhecimento básico em pacote Office. Enfim, não só pra falar sobre mim, eu só tô mostrando pra vocês o meu currículo, né, a minha pequena carreira profissional. Eu terminei a escola e, bom, esse é todo o meu currículo, né. E, enfim, eu sou desempregado, né, e esse é o meu currículo. E aí, né, eu vou contar uma experiência pra vocês agora, que eu fui fazer uma entrevista e eu fiquei muito frustrado, cara, por dois motivos. Porque, primeiro, esse processo seletivo para me contratarem teve duas etapas. Na primeira etapa, né, eles analisaram meu currículo, tive uma pequena entrevista com uma mulher lá, que ela perguntou algumas coisas, ela viu que no meu currículo tinha os cursos, tinha o ensino médio completo, mas que infelizmente eu não tinha experiência para trabalhar no supermercado, né? Eu estava à procura do meu primeiro emprego. E beleza, a moça sabia disso, né? E aí, depois de um tempo, né, eles falaram que ficaram de ligar. E aí, essa empresa, né, de supermercados, muito famosa aqui no Brasil, eu não vou citar nome, eles me encaminharam para uma outra filial da empresa, né, para um outro supermercado que fica em outro lugar perto da minha casa. E aí eu fui. O que eu fiquei com raiva é porque eu fiquei esperando 2 horas para ser entrevistado. A entrevista era às 10 da manhã e eu fui ser atendido meio-dia, saca? E depois, dias depois, eu recebi um e-mail falando que eu não fui contratado. Cara, eu fiquei com tanta raiva porque, tipo assim, eles sabiam que eu não tinha experiência, tava no meu currículo, né? Eu tinha entregado o meu currículo no supermercado, ou seja, eles viram, eles leram que tá lá o meu nome, meu número de telefone e que eu não tenho experiência, sabe? Tipo, poxa, eu fui sincero na entrevista, falei de boa. E, cara, hoje em dia você tem que mentir pra arrumar um emprego, né, cara? Isso que você tem que mentir, cara, porque não é possível. Tá bem difícil a situação ultimamente em nosso país. E, bom, essa é a minha pequena triste experiência, né? Eu não fui contratado. E aí, esse é o ponto principal do vídeo, né? Falando sobre educação, sobre desemprego, sobre essa má preparação, sabe? Sobre essa má preparação dos jovens pra uma carreira profissional, né? A escola, ela te prepara muito mal, cara. E, bom, como eu acabei de falar, cara, eu fui rejeitado no supermercado, né? E eu fiquei triste. Porque, por exemplo, eu falei, nossa, me falaram que se eu estudasse, né, eu ia ser alguém na vida, né? E beleza, eu tenho um curso de inglês, mas eu não sirvo pra trabalhar no supermercado. Tipo, não importa que você terminou o ensino médio, não importa que você tem nível intermediário em inglês, você não serve pra trabalhar aqui, você não tem experiência. Aí eu te pergunto, como é que eu vou ter experiência se nenhuma empresa abre as suas portas para que eu possa ser contratado e ter a chance de aprender e exercer aquilo que eu aprendi? Então fica bem difícil, saca? Essa é a minha revolta e essa é uma situação de vários jovens. Eu tenho procurado bastante programa de jovem aprendiz, inclusive eu estou participando de um processo da Vivo. Eu falei, eu não ia citar nomes aqui de empresas, né? Mas enfim, né, cara? Meu canal não é tão grande assim, né? Enfim, então eu acho que não tem nada a ver esse negócio aí. Enfim, deixa pra lá. Bom, como eu tava dizendo,
Então, eu tô participando do processo seletivo, né, de jovem aprendiz, né, menor aprendiz. Eu não sei como é que funciona nos outros estados, mas aqui em São Paulo a gente chama de jovem aprendiz, né, que é um programa onde ele pega um jovem sem experiência para poder ter experiência para poder pegar a experiência dentro de uma empresa e poder crescer futuramente. E aí eu tô participando, galera, de um processo de jovem aprendiz, né, um processo de menor aprendiz na Vivo, e eu espero que dê tudo certo. Mas enfim, eu fiquei revoltado por não conseguir trabalhar no supermercado, né, cara, eu fiquei revoltado. Eu tentei trabalhar em alguns mercados aqui perto de casa, mas um não estava contratando e o outro era só por indicação. Enfim, galera, e sobre o desemprego, né, eu só tô mostrando uma experiência minha, né, como eu tava falando, a escola te prepara muito mal, né, cara. Eu terminei o ensino médio e tô desempregado, já vai fazer acho que 6 meses, saca? Tipo, poxa, mano, tô tristão já, tá ligado? E aí a gente pensa em faculdade, aí poxa, eu sou negro, eu moro em periferia, e cara, eu vejo essa minha situação, saca? Eu sei que tem gente em situação muito pior que a minha, isso é verdade. E eu ainda sou beneficiado, porque eu tenho a internet, eu tenho os livros, eu tenho chance de estudar, tô estudando pro Enem. Então, galera, infelizmente a vida, né, é assim, né, o governo, infelizmente, é uma bosta, mas não vamos desistir, tá? Se tem algum jovem me ouvindo nesse momento, não pode estudar, ou se você estuda, continue estudando, não desista, vamos sacudir a poeira e lutar, né, cara, porque não é fácil. Enfim, outra coisa sobre o desemprego que eu queria falar, né, como eu tava falando, né, a escola mal te prepara pra vida adulta, pra uma carreira profissional. Tem o Enem, cara, o método do Enem é muito ruim, saca? Você tem que estudar um monte de coisa que você não vai usar na sua vida e provavelmente você não vai usar na sua carreira, né? Por exemplo, eu quero ser médico, aí você tem que estudar coisas que não vai cair, tá ligado? Coisas que você não vai usar quando você for médico. Então assim, cara, eu fico com raiva, sabe? Sobre o Enem, não só sobre o Enem, mas sobre a gente aprender coisas que a gente não vai usar, tá ligado? Eu acho que a gente deveria aprender o essencial, que é matemática, português e história, né? Pra gente ter um conhecimento do que aconteceu anteriormente no nosso mundo, no nosso país, e também sobre alguns fatos importantes, né? Eu acho isso interessante, mas tem muita coisa inútil que a escola ensina, né? E faz a gente perder nosso tempo. Mas enfim, eu não quero criticar só a escola. Enfim, pra finalizar o vídeo, né? Desculpa, eu sempre bugo, né? Pra finalizar esse episódio de podcast. Outra coisa ruim do desemprego, cara, é a aposentadoria. A aposentadoria, se eu não me engano, é de 65 para homens, ou é de 68, 66, eu não lembro. E tipo assim, você tem que ter 65 anos ou mais e ter 20 anos de experiência, se eu não me engano, 20 ou 30 anos trabalhados, né? Você tem que ter 30 ou 20 anos trabalhados e tem que ter 65 anos, né, de idade. Cara, é muito alto o número de aposentadoria pros homens, e aí, cara, eu acho que uma boa, assim, é só minha opinião. Eu posso estar falando besteira aqui nesse podcast, mas eu acho que se a gente abaixar o número de aposentadoria, né, se a gente abaixar a idade mínima, né? Se a gente abaixar a idade mínima para aposentadoria, tanto para homem quanto para mulher, a gente consegue gerar mais empregos. Por exemplo, os senhores de idade que têm 60 anos, eles vão se aposentar, e aí você vai abrir mais portas de emprego para jovens trabalhar. E esses jovens trabalhando, eles conseguiriam assim pagar, né, entre aspas ali, a aposentadoria, sabe? Tipo assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A moeda continua girando, né? O dinheiro continua girando. E se você diminuindo, né, a idade de aposentadoria, você abriria vagas de emprego, né? Porque muitos idosos, muita gente de idade avançada pararia de trabalhar. Sendo assim, você precisaria de gente para trabalhar. E tem muita gente que precisa trabalhar. Ou seja, você estaria abrindo mais portas, né? E assim nós teríamos mais chances de emprego. Enfim, essa é a minha opinião. O que você acha, cara, sobre a educação do Brasil, sobre essa situação do nosso país que vem de alguns anos já e que vem piorando também, né? Poxa, com a pandemia também piorou tudo. O que você acha, cara, sobre a educação, sobre essa questão de desemprego, né, de aposentadoria, de ter que ter experiência para trabalhar, sendo que você não consegue arrumar emprego sem ter experiência, mas ninguém deixa você trabalhar, tá ligado? Então, sei lá, é um looping, sabe? Eu tô ficando louco. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do nosso podzão.
Eu peço perdão se eu esteja falando alto demais, eu peço perdão pela qualidade do áudio, beleza? O primeiro episódio do nosso podcast deu um trabalhão para eu editar, eu espero que vocês gostem do conteúdo, beleza? E eu vou continuar trazendo conteúdo assim, né? Trazendo assuntos assim pro nosso podcast, beleza? E mais pra frente, como eu falei no podcast anterior, mais pra frente pretendo fazer entrevistas, beleza? Então aguardem, beleza? E eu também estou pensando em entrevistar meus próprios inscritos, cara. Eu só quero conhecer gente nova e trocar alguma ideia e conhecer pessoas, né? Compartilhar histórias é muito interessante. É por isso que eu gosto de podcast, cara. É por isso que eu gosto de conhecer pessoas, cara. A trocação de ideia, a compartilhação de história, cara, é algo maravilhoso. Enfim, esse foi mais um episódio do Podzão Podcast, beleza? Eu espero que você tenha curtido esse episódio, cara. Deixa sua opinião nos comentários, o que você acha sobre essa situação atual do nosso país. Eu sou o Luiz. Até a próxima. Eu fui.